Olha quem chegou! Tudo bom, pessoal? Prazerzão, como vocês já sabem, eu sou o Igor e venho aqui com uma trupe maravilhosa de viados incríveis que vou apresentar-vos para vocês. Temos aqui com a gente Dom Felipe. Tudo bom, Felipe? Olá, gente. Tudo ótimo. Tá bem? Tá fazendo as coisinhas direitinho? Tudo bem, né? Uma ressaca de uma semana, né? Que a gente ficou de ressaca de aniversário, não teve episódio semana passada, mas voltamos. Boa! E aqui acompanhado de Felipe, o seu maravilhoso, a madame, a esposa, a dona Gré. Tudo bom, Gré? Tudo bem, e vocês? Como é que tá? Ressaca chegou aí também? Chegou pesadíssima. E vem acompanhado de um brigadeiro que acabou de sair. Que delícia! Estou indo para ir comer brigadeiro. Temos todo grupo de amigos precisa ter a Madame Chique, né? Porque a gente é escambau, eu sou escambau. A gente tem que ter a Madame, a Chique, a realeza, e por isso que temos aqui Dona Guilhermina, que traz a realeza pra gente. Tudo bom, Dona Guilhermina? Nossa, obrigado pela introdução. Nossa, gente, quanta chiqueza. É alta sociedade. Tudo ótimo, né? gente. Alta sociedade, outro nível. Alta sociedade, olha. E hoje, gente, Ótimo. estamos aqui para trazer um tema um pouco... tentar falar de outros lugares desse lugar de quarentena. E queremos saber quem quarentenou, queremos falar sobre nossas experiências agora, contatos, como está sendo esse novo momento, esse universo, como está sendo o contato com o mundo agora sendo quarenteners. Não é não? Exatamente, né? Com essa experiência, né, de quarentenas, né? Somos outras pessoas agora. É. E aí eu queria muito começar com o disparador de o que vocês aprontaram já sei lá, o que vocês saíram, foram para algum lugar, tiveram contato de certa forma assim com algo que vocês foram privados durante a pandemia. Queria saber como tem sido. A gente aqui tava desesperado para ir no cinema, né? Porque a gente é muito fanático de cinema. E já tomamos 2 doses da vacina, então decidimos, tudo bem, vai. Agora a gente pode ir, criamos coragem. A gente foi numa sessão, era 6 horas, né? Tipo, um horário que não é horário de pico. E num dia aleatório, que acho que era terça ou quarta-feira, né? Quarta-feira era. Não lembro. Era uma quarta-feira. E aí a gente foi assistir Shang-Chi. E foi uma experiência assim, bem interessante, assim, de cinema. A gente comprou o ingresso pela internet. E aí, quando você compra, já bloqueia os 2 lados do que você comprou. Então, eu e o Greg compramos juntos, então já bloqueou os 2 lugares laterais, assim, sabe? Para ter o distanciamento obrigatório. Como é que era o clima dentro do cinema, assim? Como é que as pessoas se portam? Se as pessoas tiram a máscara, se não tiram? Como é que vocês perceberam, assim, se tá diferente, se não tá, se é a mesma coisa? O que vocês acharam? Vocês aguentaram ficar o tempo todo de máscara? É um peso, assim, ficar lá sentado, sei lá, 2 horas de máscara? Eu não sabia que a minha orelha é tão pequena. Eu saí com a máscara, assim, minha orelha, sei lá, colada na cabeça, porque a minha orelha é muito pequena, então o elástico da máscara vai puxando. Bicho, eu saí toda cortada de elástico aqui atrás da orelha. Aí eu cheguei em casa, tava... Nossa, que dor pra lavar. Tomar um banho, escorreu a água assim. Nossa, foi ótimo. Tinha uma galera assim, tipo... Olha, não tava lotada, porque não tem como ficar lotada, né? Mas porque bloqueia as cadeiras, aí não tem como lotar. Mas assim, eu acho que tava no limite do que pode, entendeu? No limite possível. É 50% da sala. Isso, eu acho que isso tinha, pelo menos, se não 50%, 40. pelo menos uns 40%, assim. E assim, você tem que entrar de máscara, porém, se você comprar pipoca, você pode baixar a máscara para comer pipoca. Sim. Sim.
Porque eu fui pro cinema também, né? Eu fui assistir Esquadrão Suicida. E, inclusive, é muito bom, socorro. E só que aí eu tive meio que o privilégio de quase fechar a sessão para mim pro Max. Então, tinha mas eu acho que umas 3 pessoas lá na frente e a gente lá no fundão. Então, eu pude ficar sem máscara, enfim, a gente comprou pipoca, refri, e aí eu pude ficar sem máscara, não tinha ninguém. Sim, mais tranquilo, né? Mas eu acho uma experiência bem tranquila, assim, né? Perto do que as pessoas estão, sei lá, eu acho uma experiência melhor do que a de bar, assim, sabe? Porque bar você fica o tempo inteiro de máscara, apesar de ser um lugar aberto, a concentração é mais próxima, eu acho, né? Não sei. Ali no cinema você fica sentadinho, quietinho no seu lugar, tem esse distanciamento lateral, você vai usando o álcool em gel, assim, são só por 2 horas, 2 horas e meia. Isso é uma coisa que a gente não relaxou, não. O álcool gel era toda hora. Tipo, toda hora passando álcool em gel. Passando na mão, nos braços, assim. Sempre com o álcool gel na mão, sabe? Gente, virou um vício, né? O álcool agora é em gel. Eu já tinha esse vício. Então eu saía de casa sempre com álcool gel na mão e sempre usando. Então, assim, na verdade, pouquíssima coisa de hábito higiênico. O único hábito novo é a máscara pra mim, porque todos os hábitos higiênicos que vieram com a quarentena, com a pandemia, eu já tinha. Então era uma coisa que eu já fazia aqui em casa. Então pouquíssima coisa mudou, né? Sim, sim. Tem uma coisa que o Gré sempre bateu nessa tecla, e eu falava, ai gente, que frescura, antigamente. Mas se você pensar... Todo mundo que me chamava de fresca, de nojenta, quebrou a cara, meu amor. Todos os nossos amigos falavam, nossa, que frescura isso aí, não sei o quê. Que é entrar de calçado de rua dentro de casa, né? Então, o Gré sempre pedia para tirar. E você faz todo sentido, que nem aqui a gente tem 2 gatinhas. E aí você tá pisando na rua, pisa dentro de casa com bactérias que você não sabe que está trazendo, né? Então, tipo, mesmo sem o coronavírus, já é indicado, né, você não entrar com calçado dentro de casa, né? Até para se preservar, né, de tantas outras coisas. Achei muito maravilhoso, assim. O dia que eu fui na sua casa, até te dá uma liberdade, acho que o contato com o chão e tipo, sem medo, tá tudo sempre muito bem, muito limpinho, sem terra, sabe? Tipo, não tem você fica com uma sensação de liberdade, né? Parece, não sei. É muito gostoso. Te deixa mais livre, literalmente, né? Na Ásia já é assim, né? Sempre foi, né? No continente asiático, essa é uma postura predominante. Mas ainda, não sei se vocês adotaram essa política de não entrar mais de calçado dentro de casa, assim. O que, para mim, tem um hábito também, tirar os sapatos antes. Sim, principalmente porque meu marido é japonês, então isso também já vem da cultura deles, né? Isso de tirar o sapato. Sim, sim. Então é uma coisa que a gente sempre fez, assim, aqui em casa. Inclusive, a gente já tinha até os sapatinhos para convidados eventuais, assim, antes da pandemia, né? Para eles usarem, assim, umas pantufinhas, assim, para andarem aqui dentro de casa, caso quisessem. Sim. Mas isso é tranquilo, assim, acho que de tirar o sapato, assim, mas é uma coisa boa, que bom que mais pessoas estão aderindo, porque eu acho que, né, trazer as coisas da rua, assim, é sempre bom evitar, né, quanto mais a gente puder bloquear, né, aquilo que a gente traz da rua, né, em matéria de bactérias, enfim, melhor, né. E você teve mudanças, assim, de hábitos higiênicos, algum tipo de mudança decorrente da pandemia, assim? Ou você também já tinha... Também, assim, a gente tinha álcool em gel desde a época do H1N1, então, que a gente já tinha um pouco dessa sombra, né, de andar com álcool gel. Parece que em 2015, não sei, 2016, acho que teve um surto também de uma gripe, e não sei exatamente qual das gripes que foi, enfim, mas aí, assim, já era uma coisa meio que presente, né? Aí, acho que a máscara, que eu acho que foi um pouco difícil a adaptação, principalmente quando você tem que ficar muito tempo, né? Eu fui prestar um concurso público faz mais ou menos um mês, e eu passei muito mal, porque eu fiquei de máscara, né? E aí você fica com a cabeça baixa olhando para a prova e com a máscara.
respirando aquele ar concentrado, então também aquilo... Mas acho tão importante o uso da máscara, gente, que acho que é uma coisa que, não sei vocês, mas eu gostaria de adotar pra vida, assim, pra pegar o metrô, assim, quando você vai num lugar muito cheio, assim. Acho muito importante, assim. Uhum. Acho muito massa. Eu tinha uma amiga, né, que ela sempre usava máscara, acho que muito por conta da cultura do K-pop. E eu era uma das pessoas que brincava com ela, tirava sarro às vezes, no lugar da amizade, né, mas... E hoje eu sou essa pessoa. Assim que precisava usar máscara, a primeira coisa que eu fiz foi atrás de uma do BTS. Mas assim, pra mim, as mudanças foram muito radicais. Eu nunca tinha hábitos higiênicos tão precisos, assim. Tipo, sei lá, às vezes eu dormia com a roupa que eu voltava pra casa do serviço, sabe? Meu Deus do céu. Assim, não, se fosse assim, por exemplo, se for dia de calor, por exemplo, o sol rachando, não tinha como, porque aí, chegava, tomava um banho, mas se fosse, às vezes eu tomo muito banho de manhã, e às vezes eu tomo banho de madrugada, e se eu chegasse muito cansado, em dias frios e tal, eu, sei lá, escovava os dentes, não sei o que, lavava os pés, as mãos, não sei o que, e ia deitar, assim, eu tinha muito esse hábito de dormir com a roupa. Deus, não. Eu tinha. Não. Eu tinha muito hábito de dormir com essa. Hoje não, assim. Mas assim, em casa, às vezes, tipo, eu nunca tive muito hábito de trocar de roupa para ir dormir. Isso eu nunca tive hábito. E ainda é uma dificuldade, assim, tipo, às vezes é quase uma, tipo, porra, preciso trocar de roupa porque eu tava na rua, sabe? Ainda eu só tô trocando quase com. Então não tenho pijama. Agora a gente tá numa coisa aqui que, tipo, a roupa da rua entrou em casa, já vai direto pra máquina. Sim. Já vai direto. O tênis que eu uso já fica numa sacola também, né? Tem umas coisas assim que, assim, por mais que coisas que, mesmo antes do coronavírus, já existiam bactérias, né? Então, tipo... A gente sempre teve esse medo também, né? E eu falei da máscara justamente por isso, porque pelo menos eu não fiquei gripado nesse ano, né? Sim, então, assim, eu fiquei, poxa, que bom, né? Assim, tipo, tantas coisas... Porque não é só o coronavírus, tem um monte de outras coisas desagradáveis que às vezes a gente acaba... Agora, sabe o que eu tô pensando? Por exemplo, nos filmes americanos sempre mostra aqueles pratinhos de amendoim que ficava exposto lá nos bares, né? Será que aquilo lá acabou? Acho que sim, né? Porque, tipo, não tem mais como você deixar uma comida exposta assim, com todo mundo botando a mão. Mas, gente, não é muito loucura? Porque você fala dos americanos, é loucura fazer o restaurante self-service, acho que é uma coisa também que, né, não tem como, né? Você deixar toda aquela comida exposta, as pessoas falando em volta da comida enquanto se serve. Então, mas eu fui num self-service agora, que na empresa, você tem que botar uma luva de plástico para pegar comida, tem que ficar de máscara, e se tiver cabelo comprido, você tem que prender o cabelo. Ótimo. Máscara, já era o mínimo, né? Então, essas coisas já eram coisas que deveriam ter sido aplicadas antes, né? Tipo, prender cabelo, usar máscara e colocar uma luva, né? Pra você poder... Uma coisa que eu detesto, gente, é restaurante self-service. Odeio restaurante self-service. Eu passei a não gostar também. Também tô com ojeriza disso. Nossa, eu nunca gostei e agora só piorou, sabe? Porque a comida realmente fica exposta ali. Exatamente, é uma coisa que eu olhava e falava, gente... E a pessoa que vai comer salada? Salada não tá nem quente, gente, tá nem quente. Não tem nem nada queimando. Não tem nada pra queimar as bactérias, pelo menos dá pra falar, bactéria, sai, dá uma licença. Não, ela vai ficar ali. Mas isso é um hábito que a gente não fez ainda. Eu e o Gré, a gente não foi em restaurante ainda depois da quarentena. Não sei se vocês já foram em restaurante. Eu fui. Sim, foi com distanciamento social tranquilo, assim, eu achei, tipo, e dando preferência para lugares abertos também, ventilados. Então, não tinham todas as mesas ocupadas, eu achei que foi bem tranquilo, assim. Eu tenho trabalhado presencialmente há um tempo, né? Então, além de ter os almoços mesmo lá na Cine, que tem o self-service e tal, aí, sei lá, às vezes a gente queria comer uma coisa diferente e a gente ia para restaurantes. Mas é isso, sempre com essa nova cultura de distanciamento social, as mesas mais distantes umas das outras, enfim. Luva para pegar nas coisas. Pra mim ainda,
E tem um rolê assim, né? Eu acho que do lugar onde eu venho, todo mundo sempre fez as coisas muito correndo, enfim, de qualquer jeito. E aí é por isso que a gente não tem também muito esses hábitos, sabe? Tipo, sei lá, usar luva para pegar as coisas, para mim é novo também. Isso para mim é uma dificuldade. Tipo, até no self-service, eu demorei uma semana para perceber que eu tinha que usar luva, assim. Pra acostumar, né? Exato, né? Tá lá, mas ninguém chega e te bate assim, você não pode pegar comida se eu estiver com luva. Tipo, mas todo mundo fica te olhando. E todo mundo me olhava, eu não sabia o porquê. Aí um dia eu percebi que a galera tava usando luva, porque a luvinha é transparente, né? Aí eu falei, nossa, gente, uma semana pegando comida e não percebi que precisava colocar essa luvinha aí. Porque é isso, né? Pra mim é muito conflitante por ser muito distinta da realidade, da forma que eu fui criado, da forma que as coisas funcionavam em casa, né? E que é bizarro, porque deveria ser algo cultural, né? Deveria ser algo muito natural, muito normal. Mas eu tive muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade de aderir à máscara por, tipo, 100%, porque eu cansava muito. Então, eu andava com máscara e, enfim, eu começava a cansar, chegava em ruas mais vazias, tirava para poder respirar, depois colocava de novo. Quando era subida para ir para cima, tem uma subida do caramba. Tinha que tirar a máscara para subir, porque senão não conseguia. E aí até eu falo assim, não, preciso ir de máscara, eu preciso aprender a respirar com máscara, eu preciso aprender a fazer isso, se tornar parte da minha vida. Assim. Então, eu demorei um pouco para me acostumar e aderir mesmo, assim, sempre, mesmo com medo, assim, tirava com um cagaço de pegar qualquer coisa. Principalmente morando com minha avó, assim. Mas é isso, é muito diferente, né? Máscara, luva, proteção só do abraço. Eu sou da lambida, eu conheço a pessoa na orelha, entendeu? Eu sou desse nível. E isso é uma coisa que eu tenho sentido falta, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que abraça muito. E você não poder ver as pessoas e abraçar, eu tô dando o abraço da Oprah agora, sabe? O abraço da Oprah é o que eu tenho usado, mas é muito difícil. E os beijos virtuais, né? Exato. Você chega perto, mais ou menos perto, né, daquele beijinho no meio de Então, esse aí eu nem faço mesmo. Eu só tô, tipo, ou cumprimentando com um soquinho ou o abraço da Oprah. Eu dou beijos virtuais, assim. Mas é complicado. A Oprah, você pega na mão da pessoa assim, sabe? Encontra as mãos e aí chacoalha pra cima. Assim. Sim, sei. É o abraço da Oprah. E isso, claro, a gente está falando das mudanças higiênicas, os hábitos higiênicos que a gente teve que mudar. E não só mudar. isso, né? Tem vários hábitos. Por exemplo, o abraço. Exato, aí, por exemplo, o abraço, então, que a gente, aqui no Brasil, sempre se teve o hábito de beijar, tinha lugar que beijava 3 vezes, né? Tinha lugar que você beijava 3 vezes, 2 vezes, gente. Isso é inadmissível. Gente, no trabalho, né? No trabalho, assim, beijar no rosto, a pessoa que trabalha com você todos os dias chega lá, dá beijando. Eu nunca. Ou mesmo cliente, né? Uma pessoa que você nem conhece direito, e aí você tá ali abraçando, beijando. É muito. É um hábito nosso brasileiro que a gente tinha, porque não pode ter mais, né? Mas aí, se você vê também, é uma coisa mais complicada, né? Eu tenho muita dificuldade de cumprimentar alguém agora quando a pessoa chega. Porque eu não sei cumprimentar sem ser com abraço. Eu não sei ainda, eu não aprendi. Eu sempre fui uma pessoa que sempre detestou contatos físicos, então pra mim tá ótimo. Na verdade, o mundo, você estava preparado pra esse mundo? Gente, eu nasci preparado pra esse momento, é meu. Agora fez sentido, né, Gré? Hã? Agora fez sentido o seu estilo de vida. Exatamente. Seu estilo de vida, assim, suas preferências. Agora elas entendem. Entendeu? As pessoas achavam que você era doido, né? Toma o doido aí. Tomaram? Todo mundo tomou doido. Eu tô aqui rodando com a luva na mão, com máscara no outro, tá batendo uma na outra sem saber o que fazer, e o Gré passando, olhando, falando assim, eu falei? Eu lhe avisei. Mas... E aí tem uma coisa que é mesmo, tipo, convívio social, que pra gente, assim, quando a gente vai visitar alguém, assim, alguma coisa, parece que a gente fica tão mais cansado agora, não sei vocês, assim, tipo, depois de 2 anos quase sem ver ninguém, que quando você vê 4, 5 pessoas mais, assim, a gente volta exausto no dia seguinte. Então, isso eu tinha antes também, que é uma coisa que eu quando chegava em casa, eu falava pra você, né? Nossa, tô exausto. E ele não entendia. Ele não entendia o porquê que eu estava exausto. Gente, interações pessoais, pra mim, é uma coisa que me desgasta
absurdamente. Eu fico assim Gente. no chão, largada. Hoje em dia tá, acho que umas 3 vezes pior do que era antigamente. Assim, Pra você, pra mim nossa. ficou uma coisa. Eu gosto de conhecer as pessoas, gosto de ver pessoas, assim, tudo, mas o processo posterior é muito. Nossa, muito... depois eu fico assim, estourada, esbagaçada, uma semana assim, Sugado. pra me recompor. Nossa, Antes eu ficava assim, uns 2 dias, eu ficava assim, bolado uns 2 dias, assim, enjoada, chata, não conseguia fazer nada, cansada mesmo, assim, as pessoas me chupavam assim até a alma. Mas hoje em dia eu acho que é assim, uma semana pra eu me recompor. Eu fico com dor de Nossa. cabeça, enxaqueca, assim, eu fico nervosa. É horrível, assim. Eu Olha. vou tentar, né, dar uma segurada nisso daí. Mas é que eu acho que isso aconteceu justamente porque a gente Parou. parou de ver pessoas, né? Então, Exatamente, ficamos quase exatamente. 2 anos, 18 meses O exercício de ver sem ver. pessoas Desacostumou, né? antes, que era desgastante, mas era frequente. Então você Sim, fazia isso quase quase toda todos os semana. dias, né? Na verdade, eu via todos os dias, porque eu trabalhava no Sim. Eu escritório. via pelo menos umas 3, 4 vezes por semana alguém, Sim, entendeu? Alguém então. diferente. Então, agora você não vê por, sei lá, um mês, 2, depois vai ver. Não, mais, né? A gente ficou quase 15 meses sem ver ninguém, assim. Não, então, exatamente, mas É. mesmo com interação Agora tá mais familiar, sabe? exato, Assim, assim. você, sei lá, vem uma pessoa, você fala, vai ver sua mãe, sabe? Uma coisa assim. Sim, sim. Nossa senhora, isso pra mim hoje em dia é muito cansativo, assim, Exaustivo, né? né? Exige muito, assim, da cabeça, sabe? Vocês tiveram essa mudança, assim, se afastaram, tipo, como que foi Gente, eu esse não vi reencontro? ninguém. Não vi ninguém, gente. Só minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão e minha sogra, mais ninguém. Mas Assim, quando você vê Nossa, essas pessoas, você tá normal, assim, você não fica cansado? Porque mesmo eu fico, visitando a fico minha normal. mãe, assim, Não, então, a gente só viu essas pessoas também. exato. E é uma coisa que, assim, me exaure. e vocês moram em apartamento todos, né? O Gui também. Sim, Também. sim. Sim. Então, acho que isso pode ser também uma característica forte de apartamento, assim. Eu queria poder não ter visto ninguém por muito tempo. Mas eu tive muitos problemas ao longo da pandemia, em casa, avó, tudo mais. Porque foi mais difícil, por exemplo, a minha avó entender a pandemia do que eu, assim. Sim. Então, a pandemia entrou, a minha avó reformou o quarto dela. A pandemia entrou, tinha 3 pedreiros trabalhando aqui dentro de casa. E eu, meu Deus do céu, discutindo. Acho que casa é mais difícil, né, ter essas... E acho que aqui tem um rolê de que a comunidade, né? Comunidade é isso, assim. Não tem o que fazer, as casas não são confortáveis para as pessoas que moram nelas, e normalmente, o que não chega a ser o caso da minha, mas normalmente tendem também a ser muito apertadas para o número de pessoas que moram nela, né? Sim. Então, dentro da comunidade é impossível que as pessoas fiquem dentro de casa, assim, e por uma questão de que é impossível, né? conviver em um cômodo com 5 negros durante semanas. E aí, até as pessoas que podem ter a oportunidade de ficar mais dentro de casa, mas que pertencem à comunidade, vivem num falso cenário de que parece que está tudo bem. As pessoas estão morrendo, as coisas estão acontecendo, mas parece que está tudo bem. E aí tem muita gente na comunidade bitolada. Eu percebi muito como as coisas que o nosso incrível idiota presidente fala impactavam aqui dentro, assim. Então, a gente sabe que as pessoas estão morrendo e que as coisas estão acontecendo, mas aí o cara abre a boca e fala assim, não precisa usar máscara, as pessoas usam isso como desculpa, sabe? Reflete, e por mais... né? Isso reflete, e dentro da comunidade isso fica pesado, assim, e as pessoas deixam de usar máscara. Falam assim, gente, sei lá, existe uma pessoa no mundo que tá falando que não precisa usar máscara, então talvez todo mundo esteja equivocado usando máscara, sabe? Então foi muito difícil, assim, eu vivi numa guerra de tentar levar, tipo, muito a sério, porque a gente tá lidando com a nossa vida e com a vida do outro, Quem tá sofrendo, né? mas num cenário em que as coisas não estavam acontecendo, assim, sabe? Então, na minha casa tendo movimentações grandes de pessoas, e eu discutindo, brigando, falando, não pode, não é para fazer isso, não agora. E a pessoa idosa não entende muito também, né? Minha avó é meio teimosa, mas é isso, né? Vem de um outro lugar. Como que ela vai entender que a cultura está mudando decorrente de um vírus que causou a pandemia? Não vai entender.
Mas é isso, assim, é tentar o máximo possível, tentar segurar as pontas, assim. Mas é isso, eu não tive... eu tive, infelizmente, contatos com muitas pessoas, Você mais não teve do que eu gostaria. isolamento, tipo, sem ver ninguém assim. Até porque você continuou trabalhando praticamente durante quase toda a pandemia em presencial, né, Igor? Eu virei o louco do álcool em gel. Assim, eu falo que eu demorei, tipo, demorei a aderir o rolê tipo, da máscara, mas é isso, tipo assim, eu me trancava no meu quarto e eu saía, conseguia usar máscara, mas ficar muito tempo, por exemplo, trabalhando presencialmente era muito difícil. Porque, porra, era o dia inteiro com o negócio na cara. E eu, enfim, sou um cara gordo e tal, já tenho uma respiração pesada. Então, nossa, ladeira, essas coisas, subindo sempre muito difícil. Mas assim, eu sabia que eu tinha que usar para proteger a minha vida e a vida da minha avó que mora comigo. Sim. Porque ela estava muito preocupada em me proteger e se proteger também. Mas eu tava muito, porque querendo ou não, eu ainda estava indo para fora, né? Buscando contato com perigo em São Paulo, no trem, no metrô. Minha avó ainda é o que está aqui dentro, assim. Mas eu tinha muito medo de alguém aqui na comunidade pegar o vírus, porque uma pessoa pegou, nossa, alastrava aqui fácil. Enfim, as famílias que tiveram contato com o vírus se isolaram muito rápido e aí a gente começou a tomar um pouco mais de cuidado e acho que aos poucos as pessoas foram tomando mais esse cuidado. Então a galera começou com o tempo a usar mais máscara, a evitar se cumprimentar. Aqui a gente tem o rolê da benção, né? Nossa, pra mim até hoje tá sendo estranho dar benção pra minha avó de falar benção. Meu negócio é pegar na mão, beijar. Só falar, né? Exatamente. Né? A gente beija. Essas coisas culturais que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente é um povo muito caloroso, muito de contato, né? Então acho que isso que foi muito, assim, que durante a quarentena foi podado da gente. Eu né? acho que vai ser difícil voltar se não tá extinto, obviamente, né? Porque todo mundo ainda faz isso. Mas eu acho que é uma coisa que reduziu muito. Talvez... Porque vai ficar, sei lá, uns 3, 4 anos sem as crianças virem com esse costume. Então, exatamente. Pode ser que realmente se perca isso, né? Uhum. E já se perderam nessas coisas, como a benção, por exemplo, virou algo da boca. Eu fico pensando, não sei se minha avó vai ter o hábito agora de eu estender a mão e falar benção. Ela agora é boca, é mais fácil. A gente sai daqui, menino, né? Benção o quê? Deus abençoe. Já falei, quer comer com a mão pra quê? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O que vocês acham, assim, dos impactos tecnológicos também nesse novo processo? Porque, por exemplo, uma das coisas bizarras para mim, assim, nesse momento, foi, por exemplo, que eu fui comprar... no meu caso, eu comprei o ingresso de cinema no cinema. E aí eu fui para uma fila e não tinha atendente, né? E eu fiquei lá parado, tipo, por uns 10 minutos. Aí a segurança falou, moço, você sabe que não tem atendente, né? Você tem que ir lá e você mesmo comprar com as maquininhas. E eu achei aquilo bizarro. Sei lá, depois eu fui no Burger King, no BK, e também fui eu que comprei ali na máquina. Assim. O que vocês acham dessa substituição, né, do homem pela máquina? Já é um movimento que estava acontecendo, né? Acho que... Só acelerou, porque se você fosse no McDonald's, Burger King, já tinha a tinha opção de não ser atendido por pessoas. Mas aí acho que eles aceleraram essa coisa, né? Vocês acham que tem chance de tomar, tipo, quase 100% mesmo do lugar do homem? Tipo, realmente não tem mais, por exemplo, atendentes? Eu acho que... Acho que não. Não vai tomar 100%, eu acho difícil, mas a maior parte talvez sim. Acho que vai precisar de atendente para alguma intercorrência, para alguma coisa que não sai dentro dos padrões, assim, vai precisar de alguém para auxiliar, né? Exatamente. Mas acho que tirando isso... Mas cair, assim, 100% não vai cair. Eu acho que ficaria entre uns 60%, 80%, assim, de queda. Vai ter que ter alguém, sempre tem que ter uma pessoa, né? Um ser humano ali para falha mecânica e tal, para sempre, né, acudir na hora que precisar. Mas com certeza vai estar bem reduzido o pessoal mesmo. Né? Sim, eu acho que em tudo, né? Loja, mesmo banco, né?
Se você for ver banco hoje, praticamente tudo. E até mesmo compras, né? Por exemplo, mercado, que hoje você pode fazer uma compra grande de mercado 100% online, né? Então, tem todas essas coisas que comprar roupa que desenvolveram, né? Eu acho que hoje, assim, você comprar presencial é mais uma escolha do que uma necessidade, né? Sim, com certeza. Então você pode escolher fazer uma compra de roupa, compra de eletrônico, compra de qualquer compra no mercado presencial, porque, sei lá, você quer ver gente, você quer sair, não sei o quê. Mas não é mais uma necessidade, né? Não sei. Talvez Eu acho que é perfume mais ainda para um seja uma produto necessidade. perecível, assim, né? Acho que você precisa ir no supermercado ou fazer uma compra presencial quando você vai comprar um produto perecível, alguma coisa que precisa de geladeira para armazenamento. Tirando isso, todo o resto, todo tipo de objeto, ou coisas que são embaladas, assim, industrializadas, meu filho, é tudo online mesmo. Mesmo geladeira, viu, Gui? Em vez de você comprar no mercado, nos aplicativos, eles têm umas compras rápidas Ah, os que aplicativos, é verdade. chega em 1 hora, assim. Então, mesmo feira a gente já viu que dá para fazer feira. Sim. Então, esses recursos, assim, e eu acho, sabe, que às vezes realmente tem gente que não tem tempo, tem gente que não tem idade mais para sair, né? Tem Então, gente que não tem vontade. tem gente que não tem vontade. Então, eu E o acho que vocês acharam? Vocês experimentaram isso, assim, por exemplo, fazer uma compra assim mais completa para um aplicativo de forma online? Compra de supermercado mesmo, eu digo, vocês gostaram? Vocês acham que é uma coisa que dá para aderir para o resto da vida? Ou que grande parte das vezes vocês pretendem aderir? O que vocês acharam disso? Assim, eu acho legal assim, a gente falar sobre aquilo que pode representar mesmo uma mudança de hábito daqui para Olha, frente. mercado é uma coisa que a gente já pedia com frequência por aplicativo. Então a gente ia lá no iFood, eu preciso disso, disso, disso e disso. Eu fazia isso com mais frequência do que o Zico, por exemplo. Ele ainda tem a mania de precisar ir no mercado. eu gosto de ir no Ele mercado. gosta de ir no Eu sou mercado. velho, gente. Eu odeio. Então, assim, eu vou lá no aplicativo, eu quero isso, 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 pego, pronto, chega aqui embaixo. Eu nem. Gente, isso é uma coisa muito séria que eu vou falar agora, porém muito, muito Verdadeira, corajosa. muito verdadeira. Eu não desço no portão do prédio. Eu não saio da minha porta para fora. Eu fiquei assim por um ano. Eu não desço para nada, assim. Eu não gosto de sair da minha porta para fora, assim, para nada, assim. Ah, você consegue sair, é só uma escolha, não é um Exatamente, problema. é uma escolha, não é um problema. Pelo menos não é um problema que foi detectado ainda. Não, você não tem, tipo... Eu achei que tava te prendendo já ia chamar. Não, já chama a polícia. É uma escolha. Não, porque tem gente que não... Não Isso é uma consegue, coisa que exatamente. aconteceu com a pandemia. Não é uma síndrome do pânico. Que tem gente que não está conseguindo sair de casa. Agorafobia. Exatamente. A pessoa não consegue sair pra fora, assim. É uma escolha minha, eu prefiro ficar aqui em casa, eu não desço, eu não vou no mercado. Eu vou se precisar, assim. Eu já fui umas 2 vezes que a gente precisou ir no mercado, porque precisava trazer muito mais coisas do que poderia ser por um aplicativo, entendeu? Apesar de que hoje já tem aplicativo que faz compras grandes. Faz compra grande, exatamente. É que eu gosto de ir, porque eu gosto de ficar pesquisando preço, essas coisas assim. Sim, que eu acho que são coisas que estão tão intrincadas na gente assim, né? Que é difícil mudar esse hábito assim mesmo, assim, não sei. Durante a pandemia a gente saía uma vez por mês, eu saía uma vez por mês só para fazer compra, porque eu ainda precisava ir. Mas tem sim recursos hoje, aplicativos, que você faz a compra inteira grande pelo aplicativo, assim. Mesmo congelados, assim, carnes, açougue. Frutas. A gente tá usando o aplicativo da Swift, tá usando, sei lá, eu também. Então, tem esses aplicativos que são muito bons. E, tipo, mesmo o mercado tem salada, assim, tipo feira, assim, que eu fico meio pra trás, porque alguém vai escolher por você, né? E aí eu queria saber as coisas bem legais, assim, tipo... Então, mas aí tem alguns mercados... Né? Sim, só que aí tem alguns mercados, por exemplo, a gente, no aplicativo aqui, tem alguns mercados que a gente sabe que ali tem sempre alguma coisa muito boa de hortifruti, entendeu? Então é naquele mercado que a gente vai pedir, porque ele é sempre bom, entendeu? Eles não deixam o ruim ali para ser comprado, entendeu? Melhores selecionados, essas paradas, né? Exatamente, aí também vai de conhecer o local que você vai comprar, né? Ou o aplicativo. Eu lembro que Lid morava ali no centro de São Paulo
e ela tinha um aplicativo de um mercado que era próximo, assim, que ela sabia. Então ela baixou o aplicativo, fazia as compras e chegava, tipo, aquele monte de sacola de supermercado lá no prédio dela, assim. E eu achei incrível, assim, falei, caraca, mano, mas você não foi lá escolher? Ela foi, como é tudo igual, cara. E vem melhores escolhidos do que se tivesse ido escolher. Porque aí, como eles estão mandando, eles têm que mandar com a certeza de que eu não vou devolver. Né? Exatamente, tem isso também. O controle de qualidade deles tem que ser bom, né? E é uma coisa que vocês se lembrarem, antes realmente de iniciar a pandemia, não tinha mercado em aplicativo. Não. Que é uma coisa que a gente fala, nossa, por que não tinha? Não tinha farmácia, né? Não tinha pet. Então são coisas que, por que não ter, né? Por que não existia essa necessidade de não ter, né? E realmente agora está tudo aí e não tem volta. Esse é um caminho que não tem volta, assim, né? Tem coisas que aconteceram que não tem volta, né? Eu acho que é. Uma coisa que eu queria ver com vocês, por exemplo, as baladas ainda, casas de show ainda estão fechadas, essas coisas ainda estão fechadas. A gente não tinha o hábito de ir, eu não sei se vocês tinham o hábito de ir nesses lugares, mas quando é que vocês acham que vai ser o momento de segurança que você falar, beleza, vou numa balada, vou num show, vou nesses lugares, assim? Vai, Igor, primeiro, depois o Gui. Eu tô inseguro com o carnaval, assim. Queria muito, mas não sei se sai da minha casa fazer nada no carnaval. Esse carnaval agora, eu tô com medo. Agora, por exemplo, Rock in Rio, em setembro, eu acho que eu quero ir e tal, talvez seja, eu acho um momento mais distante, mas pra mim, ainda começo de 2022, primeiro semestre de 2022, ainda é muito recente, sabe? Eu não sei até onde está a eficácia das coisas, até onde esse vírus tem evoluído, o número de pessoas que escolheu não se vacinar e o quanto esse vírus ainda pode proliferar, sabe? Muitas coisas me preocupam nesse sentido. Então, eu ia não, alguns eu não sou tão fã, não sou tão baladeiro, mas eu ia bastante, assim, até. Mas assim, não é uma coisa que eu sinto falta. E é uma coisa que talvez seja a última coisa que eu vou voltar a fazer. Em balada, assim, né? Em show, balada. Acho que eu tô com muito mais vontade de, por exemplo, teatro, palco, contato físico nesse sentido, do que ir numa balada, enfim, festas. Sim. E você, Gui? Não, eu ia falar que realmente causa até uma certa aflição a gente pensar nisso. O Igor falou de carnaval, eu acho que o carnaval talvez seja num ambiente mais aberto. Eu sei que é uma multidão, um monte de gente grudada e tudo mais, mas, sei lá, pelo menos está num ambiente aberto. A balada é a mesma coisa num ambiente fechado, né? Sim. Mas eu acho que eu só me sentiria seguro mesmo para alguma coisa assim, principalmente pensando num show, alguma coisa nesse tipo, no momento que a OMS falasse, olha, estamos saindo do estado de pandemia. E aí, beleza. Sabe, vai continuar tendo infecções pelo vírus, vai continuar tendo mortes, infelizmente, mas assim, com um número bem menor, entendeu? E sob controle, de certa forma. Espero eu que esse dia não esteja muito longe. Então, acho que talvez nesse momento, acho que daria para se sentir um pouco mais seguro. No dia que corona tiver a mesma mortalidade que outras doenças que a gente já conhece, assim, bem menores, talvez. O que é um pouco assim, é triste, porque são mercados que estão falindo, né? Tipo, o mercado de show, tem muito buffet fechando, né? Tem muito festas mesmo de casamento, essas coisas que as pessoas não estão fazendo, né? E balada mesmo, muita balada fechando, né? São casas de show que geravam muitos empregos, né? Então, é triste, né? E realmente, assim, não sei quando que as pessoas vão ter segurança. Assim, tá tendo, né? Aquelas clandestinas, tudo, mas voltar a fazer isso, né? E é muito isso. Tem um filme que eu estava assistindo durante até no meio da pandemia, assim, que aí o filme mostrava as pessoas brincando, interagindo num parque, né? E aí eu falei, gente, é isso, né? Tipo, a gente não pode, nesse momento, naquele momento, a gente não podia fazer nem aquilo, né? Respirar ao ar livre num parque, né? Então tem coisas que a gente perdeu, assim, que é muito, muito doido, assim, né? E eu acho que a balada é isso, casa de show é isso, né? Vai demorar muito tempo para a gente ter, e quando a gente puder ter de novo, será que vai ter alguma aberta ainda, né? Vai existir alguma ainda? Eu tava pensando justamente nisso, assim,
de quais serão também essas. Acho que vai aparecer novos tipos, sabe? Desse rolê de balada, de festas, novas referências. Talvez a gente tenha perdido muitos lugares que eram muito legais, assim, que eram muito gostosos, que faliram. E agora tudo meio que vai ser novo, né? Tudo é literalmente novo. Tipo, parece que a pandemia é isso, tipo, derrubou o mundo, o planeta, aí meio que colocou no novo plástico e a gente está desembrulhando agora esse novo mundo. Sabe, a gente falou sobre multidões, não sei se vocês acompanham famosos, mas eu queria saber se vocês sentem, se vocês já sentiram tipo, eventos atuais que estão acontecendo esse ano, que tem multidões, assim. Por exemplo, a gente vai falar do VMA, tá ligado? Como foi Isso, o VMA? eu ia citar o VMA, Porque pra mim é muito bizarro, é muito estranho. Mas é que lá eles já estão bem vacinados, né? Já. O Brasil acho que tá com mais vacinação do que eles, assim, com menos mortes. E eu achei, sei lá, enfim, né? Talvez a gente tenha sido mais tirar um conservador passaporte nesse da sentido, vacina. né? Sim. O Brasil, apesar de tudo, a gente agora tá mais conservador, né? Em que sentido? No sentido de abrir para show, abrir para eventos, sim. assim. E, tipo, os Estados Unidos abriu desde junho, praticamente, né? A gente aqui ainda não tá tendo eventos de aglomeração, assim, né? Nem acho que programa de auditório aqui voltou ainda, né? Então, não voltou, não. Não voltou. Nada com auditório. A Comic Con desse ano não vai ter virtual também, né? Já teve ano passado. O ano passado foi virtual, esse ano vai ser virtual de novo. Então tem essas interações assim de muvuca. Realmente, eu acho que a volta de muvuca no Brasil deve acontecer com o carnaval, assim. Que aí também eu acho que vai ser uma loucura, né? Porque, eu não sei, aqui nós três estamos em relacionamentos, mas o Igor, que é uma pessoa solteira, os solteiros estão meio que desesperados, não estão, Igor? Pra sair, pra curtir. Gente, vocês estão ouvindo nosso podcast, vocês escutaram muito bem o Felipe falar. Igor que está solteiro. Vamos resolver isso, né? Mandem na DM do Igor, né? Os solteiros estão caminhando pela parede, meu filho. Eu tô gravando do teto, você não tá entendendo. Tô aqui no teto, olhando pro chão. Nossa, e assim, eu tô morrendo de medo. Morrendo de medo. Mas a hora que aparecer o primeiro macho. Vai lá, né? Então, e o carnaval tem. Olá, gente, tudo bom? Bem-vindo ao Chalascast. Tem a ser um carnaval muito, muito agitado, né? A gente viu uma pesquisa da OMS falando que de 2023 a 2024 vai aumentar o número de doenças venéreas, assim. Porque as pessoas vão sair. Sexualmente transmissíveis. As pessoas vão sair loucamente fazendo sexo, assim, sabe? E aí tem esses outros impactos, né? Por exemplo, o número de crianças que surgiram durante a pandemia também, né? Gente, vocês têm algum hábito, não de higiene, mas outros hábitos, assim, por exemplo, de hobby, de, sei lá, de leitura, essas coisas, que melhorou ou piorou durante a pandemia? Não, gente, eu desliguei minha TV de uma forma, assim, acho que a última vez que eu liguei a TV aqui em casa para assistir alguma coisa foi na época das Olimpíadas, para assistir a TV aberta, né? Mas, assim, substituiu a televisão, assim, ela foi muito substituída, para mim, pelo menos, por YouTube, por redes sociais. Eu não sei até que ponto isso é bom, isso é ruim. Assim, claro, a TV também era uma perda de tempo, né? Eu acho que existem conteúdos que podem ser muito mais construtivos e variados em relação ao que a TV oferece no YouTube ou em outras redes sociais. Mas se tem uma coisa que se perdeu nisso, foi a TV. Seja TV aberta, TV a cabo, transmissão por TV, assim. Acho que a única coisa que eu assisti mesmo foi as Olimpíadas, e depois disso... sei lá, a gente já está em outubro praticamente, então ficou para trás, sabe? Ficou. É uma coisa que já estava em decadência, né? E eu acho que já estava em decadência. Todas as áreas que a gente tinha, assim, de problemática na sociedade, acho que a pandemia, ela compactou tudo num período de 15 meses e vamos fazer isso agora. Acelera, e se a gente fizesse tudo isso agora, sabe? Acelera! E se a gente acabasse com a TV, se todo mundo fosse limpinho, né?
Se a gente automatizasse muita coisa. Exatamente. A pandemia veio e fez, tem que fazer agora, filha da puta. E aí a gente caiu nessa de tipo, começaram a aparecer outros serviços, né, de streaming, por exemplo, a Disney entrou nesse período de pandemia. A Disney, a Warner, a HBO, etc. A Paramount, que é uma empresa, a Paramount, ninguém 100 anos, mais de 100 anos. Pensou assim, nossa, a Paramount talvez lance um dia um serviço de streaming. Nunca passou na cabeça de ninguém. Exato. Aí a Paramount chegou e falou, não, tá aqui. Sabe? Então tem umas coisas assim. E aí isso meio que tudo compactado nesse período de 15 meses. E aí você tem um boom no YouTube de, tipo, vários criadores começaram a surgir. Tanto por causa do tempo hábil, tanto porque tem muita gente home office, tanto porque... Muita gente boa aparecendo, né? O período também, né, que precisa de elucidação e de, tipo, gente explicando. Então, muita gente começou a entender, por exemplo, o Drauzio Varela, que ele já tinha um canal no YouTube, mas agora, tipo, todos os dias ele posta vídeo. Então, assim, o Átila, tipo, vários biólogos começaram a entrar pro YouTube. Então, você ter esses acessos, assim, de informação, de gente que entrou nesse período de quarentena, então eles tinham um tempo hábil e uma necessidade de extravasar criativamente, e eles usaram esse veículo, né? Sim. Então, tipo, aconteceu esse negócio de essa marcha para dentro do YouTube. Mesmo eu, né? Eu comecei a fazer stream em março, logo no começo da pandemia. Então, assim, o podcast surgiu, no começo da pandemia. Então, no começo não, né? Já estavam uns 3 meses de pandemia, né? Então, assim, a gente começou a entrar como é que fala? Nessas novas mídias, trazendo conteúdo, etc, porque a gente precisava extravasar o que estava sendo contido, né? A gente estava sem interação. Onde é que a gente vai extravasar criativamente tudo que a gente está pensando, conversa, história e, sabe? Uma necessidade de mental também, né? E aí você pega a TV aberta ou a TV a cabo, não tem inovação, não tem boom de conteúdo, não tem nada novo. É mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Você troca um cara um cara de bunda de domingo por outro cara de bunda do sábado. Qual é a diferença? O que é novo aí? Você entendeu? Não inova. Então, assim, foda-se a TV. Morreu já. Que Deus a enterre. Deus a tem em bom lugar. Então, a gente não perdeu nada com a TV, gente. Vamos aí pro YouTube. Ainda que tenha muita gente que... Ainda que tem gente que dependa muito, né? E que use esses serviços. Eu acho que o futuro já não engloba mais a TV, gente. A TV aberta é uma coisa que já está no fim da vida aí, com os 2 pés na cova já. É só tacar a terra em cima. E a TV a cabo vai junto, né? Porque com os streamings trazendo programação de qualidade e cada vez mais segmentada para as pessoas assistirem aquilo que elas querem, a TV a cabo vai junto. Para que pagar uma fortuna, né? Para que você vai pagar R$100 a mais para ter HBO? Por mais que você tenha, sei lá, 8 canais da HBO, você tem horário para assistir as coisas, né? Exato. Não é a hora que você quiser. Exatamente. E aí você vai pagar para ter um conteúdo que é reprisado, tipo, não tem nada novo. E você, por esse preço, você assina quase todos os serviços de streaming que tem, né? E assiste o que você quiser, a hora que você quiser. Exatamente. Isso a mais, né? A mais. Você tem que pagar R$100 a mais. Exato. Do seu pacote lá e tal. É uma coisa que vai morrer, isso sem dúvida. A TV a cabo, eu acho que vai antes, inclusive, do que a TV aberta. A TV aberta não tem como ir embora, né? Acelerou muito esses processos. A pandemia acelerou muito esses processos que já estavam prestes a acontecer, né? Então, a automatização, as pessoas estavam... O desenvolvimento mental, que as pessoas precisavam cuidar da saúde mental, né? Então, tipo, acelerou muito nisso. Então, muita coisa, a pandemia veio para acelerar. Os streaming chegando. Então, foi só uma acelerada mesmo. A gente realmente, que nem... Aqui no Brasil, a gente tem costume de lavar a mão 200 vezes, mas você pega na Europa e nos Estados Unidos, eles não tinham esse costume, né? Então, eles tiveram tiveram que criar esse costume. Então, tem tudo muito isso. É uma coisa muito doida. Se você pegar alguém, sei lá, dos anos... Eu era da Europa.
90 e colocar no mundo de hoje e falar, olha, a gente vai ter que usar máscara para sair na rua, as pessoas realmente surtariam, assim, né? Falar, nossa, não acredito nisso, né? Se você vê aqueles filmes apocalípticos que tinha, né? E a gente fala que precisava disso, você vai falar, nossa, não é possível, né? Bizarro. E a quantidade de artistas que surgiram também, né, com a pandemia, comediantes, músicos, porque você tá tanto tempo em casa que mais o mesmo não valia mais a pena, então tinha que surgir coisas novas, né? Bons projetos que surgiram, né? Muitos projetos, as pessoas focando em projetos pessoais, né? A gente focou, por exemplo, no Cholascast, o Gré focou no streaming dele, então muita gente começou a focar em mais projetos pessoais. Tem toda essa revolução cultural mesmo, assim, que a gente passou, está passando, e que agora, assim, não acabou a pandemia, mas eu acho que as grandes mudanças aconteceram já, né? E eu fico, apesar dos pesares, apesar de tantas desgraças e apesar de tantas mortes, tantas pessoas que perdemos, assim, existe um lugar o quanto a arte salvou muito, né? O quanto a arte tornou para muitos o processo menos salvador mesmo, né? Um processo menos espero que a gente aprenda a valorizar a arte como ela deve ser valorizada, sabe? Porque é isso, ela salva vidas, ela cura vidas, ela é uma ferramenta de literalmente salvar vidas de todos os jeitos, maneiras possíveis, e tá mais do que provado com a pandemia. O quanto por minha avó faz TikTok, tá ligado? Minha avó faz TikTok. Que legal. Em que universo isso seria possível, assim, sabe? Enfim, e estamos num país onde a arte é muito desvalorizada. Totalmente. Ainda mais nesse momento. Exato. E uma outra coisa interessante, Igor, em relação ao que você falou, é sobre o quanto a arte também ela é adaptável, né, a novas realidades. Então você tira um teatro que era apresentado ao vivo e você passa a ter teatro através de lives, né, na internet, onde as pessoas pagavam para ver as lives, né, e assistiam os espetáculos que antes eram feitos no teatro, claro, presencialmente. Esse é só um exemplo, né? Mas tantos outros, né? Mesmo shows de artistas que as lives uma verdadeira febre. Mas o quanto que a arte ela é como a natureza, né? Você concreta uma via e aí você vê aquele matinho, assim, a natureza dando sinais, assim, no meio do concreto. A arte é a mesma coisa, né? Quando você acha que não tem mais possibilidade, que as coisas ficaram completamente inviáveis, você vê que ela encontra outras formas, né, de se sobressair, né, de permanecer. O quanto a arte é acessível, o quanto a arte é para todos, o quanto a arte tá na periferia, e tá também em jardins, sabe? A arte é para todo mundo, e a gente estava sendo privado, muitos de nós estavam sendo privados pela arte, porque é isso, a gente era engrenagens, né? E as engrenagens tiveram que parar porque forçaram. E a gente nunca aprendeu a ser nada que não engrenagens. E aí tivemos contato de quem sabe, putz, olha, tem um negócio aqui que eu nunca explorei porque eu achei que não fosse acessível para mim, que é esse negócio do lugar da arte, sabe? E as pessoas tiveram acesso a conteúdos, a aplicativos, a formas de fazer a vida se tornar mais leve. Coisas que isso deveria ser enraizado na gente desde quando a gente nasce, sabe? Porra, a gente vive e a gente não devia trabalhar para viver, sabe? Só para isso, ou para sobreviver, no caso. As coisas poderiam sempre ser de uma forma mais leve, mas aí precisou de uma pandemia para ensinar a gente a viver a nossa vida de uma forma mais prazerosa para a gente, não para o outro. Isso é muito bizarro de pensar nesse lugar. Assim. Agora, tem alguma coisa que vocês ainda estão com vontade de fazer, que você fala, putz, ainda não fiz isso e assim que for possível eu quero fazer? Tipo o quê? Show! Por exemplo, eu gostaria muito de viajar, sabe? Poder viajar novamente. Viajar. Uhum. Então, tipo, ainda é impossível viajar. Então, quando puder viajar, vai ser muito legal poder realmente viajar novamente, assim, né? Então, uma coisa que eu
que a gente gosta, né? E eu acho que é uma coisa que eu sei que vai demorar ainda muito a acontecer, mas é uma coisa que a pandemia cortou da gente e que vai demorar para acontecer. Mas quando acontecer, quando puder, vai ser uma das coisas que eu quero muito fazer, voltar a fazer. Ai, que legal. Eu desisti muitas vezes de ir para alguns eventos grandes, assim, de música mesmo. Eu sou apaixonado por música, gente. Eu só não sou cantor porque eu não sei cantar. Senão seria um cantor. Bom, mas aí eu deixei de ir em muitos eventos grandes, tipo assim, pô, eu gosto muito do Lollapalooza, sempre fiquei colocando dificuldades de, sei lá, muito caro, sei lá, não sei o quê. Rock in Rio, sempre ficar, porra, mas lá no Rio de Janeiro, não sei o quê, não sei o quê. Sempre coloquei muitas dificuldades. E aí a pandemia me ensinou também que Pitty estava certa, né? Pitty sempre disse, não deixe nada para depois, não deixe o tempo passar, não deixe nada para semana que vem, pois semana que vem pode nem chegar. E antes da pandemia, tinha coisas que eu ia fazer em uma semana e essa semana não chegou até hoje. Exatamente, tá vendo? Grace, tem uma coisa que você tá com muita vontade de fazer assim? Eu tava com vontade de ir no cinema e já estou satisfeita. Era a sua realização aqui. Exatamente. Mas voltar e frequentar o cinema mais vezes, né? Exatamente. Porque, tipo, é uma coisa que a gente fazia quase toda semana, né? Exato, Toda então. semana a gente tava no cinema, às vezes 2, 3 vezes na semana, e agora a gente não tá nem indo mais. Então é uma coisa que realmente a gente pode voltar a fazer. Exatamente. Né? Eu não gosto de sair de casa, gente. Eu odeio sair de casa, eu odeio. Até viajar, assim, pra mim é meio problemático. Eu tenho manias. Eu sou uma garota cheia de manias, toda dengosa. E sei lá, pra mim é uma coisa muito difícil de fazer. Tipo, sair de casa sem. E ficar dias fora, assim, essas coisas. Viajar eu gosto, com ressalvas. Entendeu? Eu tenho meu. Você gosta da sua casa também, né? Eu prefiro a minha casa, inclusive. Então, assim, não foi uma coisa que me tirou dos trilhos como tirou tanta gente, né? Tipo, acho que desestabilizou muito mais gente. Eu já era uma pessoa desestabilizada, gente. Mentalmente, agora eu sou. Você entendeu? As pessoas ficaram desestabilizadas por isso, pela falta do contato, de tipo. E etc e tal. E não foi uma coisa que me desestabilizou porque eu nunca gostei do contato. Então eu evitava já. Então, pra mim, tipo, não tem esse negócio de estamos voltando, vamos voltar. Porque eu não vou voltar. Entendeu? O mundo que você vivia já era esse. Exatamente. Então não tem nada que, tipo. O Greg nasceu de máscara. Exatamente. Luvinha, álcool gel, entendeu? Gui, você? Eu acho que... Nossa, eu me vejo muito no que o André fala. Assim, eu também sou uma pessoa extremamente caseira. Tem uma coisa que, assim, eu também não sou de fazer muitas viagens, mas acho que talvez viagem seja aquilo que eu sinto mais falta, assim, de viajar em segurança, eventualmente, sabe? Tem uma coisa que eu detesto, é, por exemplo, ser hóspede, assim, na casa, eu chegar para passar de Deus me livre, assim, nunca gostei disso. Gosto da minha casa, gosto de ficar na minha casa, mas é isso, assim, eu acho que de repente fazer uma viagem legal, assim, que você sente que você está em segurança nesse processo de viajar, eu acho que seria bem legal. Talvez disso realmente eu tenha sentido falta. Que a questão não é nem, tipo, viajar toda semana, é que hoje você não pode, né? E essa que é a questão. Você não pode. E é você não poder fazer uma coisa. Eu acho que essa sensação de não poder a gente não tinha antes. Antes, sei lá, você não podia porque você não tinha dinheiro, você não podia porque você não tinha férias. Mas hoje, mesmo se você tiver tudo isso, você não pode, né? Então, é uma liberdade, né, que a gente perdeu, assim, né? Então, isso que eu acho que entra nessas neuras, assim, sabe? Perder uma liberdade. Aí a gente só dá valor agora que você perdeu totalmente, né? Acho que é isso, né, gente? A pandemia não acabou. Pelo amor de Deus, a pandemia não acabou. Se Deus quiser, estamos vivendo um momento menos pior da pandemia, né? Mas todos os cuidados têm que estar, e a gente, com esses novos hábitos que tendem a ficar para sempre, né? Assim, a maioria deles, né? Sim. De higiene, principalmente, né? Exato. Gente, sejam limpinhos, pelo amor de Deus. Igor, tira essa roupa aí. Eita! Gente, Tira a calça jeans. Eu vou tirar. Igor.
Gente, perdão, é que eu sou europeu. Mas é isso. O Fih falou, né? Pandemia não acabou, mas o mundo acabou faz um tempinho. A gente tá no after do fim do mundo. Exatamente. Já... Acho que é por isso que o Guerra já tá preparado há pelo menos uns 20 anos. Eu sou doido do bunker. Bom, pessoal, então estamos chegando aqui no finalzinho do episódio. Vamos para aquele momento que a gay ama. Eu, inclusive, adoro. Fico muito curioso sempre para saber o que vocês têm guardadinho na caixinha de vocês pro nosso Indica Cholas, que o tema dessa semana não poderia deixar de ser outro, que é Nascida na Pandemia. Eu queria saber o que vocês têm para indicar nessa caixinha aí de vocês, de produtos ou de coisas que aconteceram ou que vocês conheceram ao longo da pandemia. Alguém quer começar? Eu posso começar. Eu vou indicar 2 TikTokers, mas eu acompanho eles no Instagram, tá, gente? Porque eu não tenho idade mais para TikTok. Que é a Pequena Lô e o Vitor Fernando. Eles têm feito os vídeos muito engraçados de situações cotidianas. A Pequena Lô faz vídeos de todos os tipos. O Vitor Fernando faz mais interações como se fosse ele a mãe dele, assim. Gente, e olha, são 2, acho que os únicos que eu paro para ouvir, sabe, e dar risada, assim, que são vídeos muito, muito, muito engraçados. Então, vai lá no Instagram ou no TikTok da Pequena Lô e Vitor Fernando, que, olha, você passa desbobear horas rindo ali com as montagens e as criações que eles fazem. Muito, muito, muito inventivos eles são. Olha, inventivo, uma pessoa criativa, né? Pessoa alegre e criativa. Bom, eu posso indicar o meu, então? Que eu vou... Indique. Pode. Vou indicar as gays, gente. Para mim, 2 álbuns incríveis, maravilhosos, resultantes da pandemia. Um do nosso maravilhoso Lil Nas X, que tem cada dia nos ensinado melhor sobre nós mesmos. Assim, fico muito feliz de ver o quanto ele tem crescido, o quanto ele tem falado mais sobre ser gay no universo pop, velho. O Lil Nas X tocando em jogo de carinha hétero e nas casas de família. Eu adoro, gente. Eu adoro. O Lil Nas X é a nossa pop vital. Tirou em segundo, você viu? Na Billboard. Nossa, vendeu muito. Monteiro é o parto de Monteiro, a coisa mais linda do mundo. Então tem essa belezura aí pro mundo. E Batidão Tropical também, que pra mim é um outro álbum que é muito importante. E quando eu lembro de Pablo Vittar e pandemia, eu vou lembrar, acho que mais Batidão Tropical até do que 111, pelo fato de ter sido lançado na pandemia e ser também um resgate do nosso tão gostoso e delicioso forró antigo, esse forró meio, enfim, tudo. E esse resgate cultural muito louco. E as performances de Pablo Vittar de Batidão Tropical tem sido, tipo, uma maravilha. Não sei se vocês têm acompanhado, têm visto alguma coisa, os clipes que ela lançou, enfim, mas muito, muito lindos, assim. E toda vez que a Pablo vai lançar alguma coisa, eu fico morrendo de medo de ela decepcionar, mas até agora ela não decepcionou. Ela tem entregado tudo que ela tem feito, então... Então, gente, eu vou indicar o canal Gay Nerd, que é um canal que eu descobri também durante a pandemia, e eu acho que o criador, ele também deu mais ênfase a esse canal depois que a pandemia começou. E eu acho que ele traz uns temas super legais, assim, e antenados a cultura pop, a costumes LGBT, às vezes questionamentos do porquê certas coisas são do jeito que são, e chama às vezes para um debate. Então, foi um canal muito bacana que eu descobri no YouTube nesse período de pandemia e que eu recomendo, assim, quem tiver interesse, assim, dar uma olhada, porque vale a pena. Eu já vi alguns vídeos dele. Só que faz um tempo que eu acompanhei o canal. Hoje eu não acompanho mais tanto, mas vou dar uma olhada. Ele reformulou, assim, durante esse período de pandemia, porque acho que tinha uma outra pegada, assim, acho que era mais cultura pop, ele colocou mais pautas comportamentais, assim, e é bem bacana. O dono do canal era editor da Super Interessante, se eu não me engano, não é isso? Isso, da Mundo Estranho. Isso, Mundo Estranho, exatamente. isso, Mundo Estranho. Exatamente. E aí... exatamente.
E aí ele traz umas pautas bem, assim, bem pertinentes, sabe? Ao momento que a gente vive. Então ele fala, por exemplo, sobre a questão do gay padrão, ele fala sobre gay de direita, por exemplo. Ele fala, sabe, umas coisas assim que são meio... mas ele traz com tanto equilíbrio que não gera uma polêmica, traz uma elucidação mesmo das situações e dos temas. Eu super recomendo, assim. Sim. Pra você, Gra. Gente, eu redescobri muitas coisas durante a pandemia, né? Eu redescobri o Smosh, que era um canal assim que eu amava assim há muitos anos atrás, aí eu dei uma parada e agora voltei a amar de novo, assim, eu acho muito gostoso o Smosh. SMOS, SHX, SH, não, Só. SH, só. Smosh. SMOSH. Mas é em inglês, né? Então é um canal americano. Ai, nossa, eu redescobri muitas coisas, gente. A gente descobriu também o Drag Box, né? O Drag Box maravilhoso. Sim. A Tatá e a Olive Oil, que são, assim, maravilhosas, amo. A gente descobriu recentemente, inclusive, faz umas 3 semanas a gente descobriu o canal delas, do Drag Box. E, enfim, mas o meu Indicacholas não vai ser nenhuma dessas coisas. O meu Indicacholas vai ser bem narcisista, bem egocêntrico, eu vou indicar eu mesma. Ai, que linda! Fala da Catarina. Fala da Catarina. Anitta, hoje eu gostaria de agradecer a mim mesmo. Exatamente. Hoje eu gostaria de agradecer a mim mesma, gente, porque meu canal, aliás, meus canais nasceram agora, durante a pandemia. Sim, é verdade. Então, tipo, nasceu em fevereiro, março desse ano agora, 2021. Sim. Tipo, que a gente já tava, né? A gente começou os Cholascast e tal. E aí a gente extravasou bastante aqui, mas eu ainda tinha necessidade de criar uma coisa, sabe? Mais a minha cara, assim, entendeu? Mais eu, assim. E aí eu fui fazer stream, eu fui streamar. E todos os dias, de segunda a sexta, às vezes final de semana também, gente, lá na Twitch, twitch.tv/gbez, Gebezz. Se tiver o Prime, pode dar o Prime pra gata. Pode dar o Prime pra gata, que ela aceita, tá bom? Ela é afiliada já. Tem que ser uma dondoquinha. Tem que ser uma dondoca. Se você quiser ser uma dondoca, assine já. Entendeu? Mas enfim, gente, me siga lá na Twitch. Então você vai lá, aperta o followzinho, aí sempre que eu entrar vai aparecer pra você. E no YouTube também tem alguns recortes das lives lá. Às vezes tem lives inteiras que eu coloco no YouTube. Também é Gebezz, lá no YouTube. E o que aconteceu, gente, foi assim... que a gente precisa encarar uma realidade. Eu entrei pro TikTok. Então, tem alguns recortes das lives também no TikTok. Gebezz no TikTok, tá? Com 3 Es. Nos outros é só com 2, tá bom? Mas enfim, me segue. E no Instagram também é Gebezz, tá? Só com 2 Es. É isso aí, gente. Amaram? Bom, gente, beijão. Obrigado por mais um episódio lindo, maravilhoso com vocês. Eu fico sempre renovado quando estou aqui conversando com vocês. E a gente se vê semana que vem para mais um episódio, ó, delicinha aí. Então, ó, beijão, galera. Beijo, e até gente. Até semana que vem. Beijo. Se cuidem, hein? Lava o pipi, a pepeca e o cu se não cai. Beijo.